Consegui. Eu me atrasei, desculpa, gente. Imagina, não, a gente acabou de entrar. Estava olhando para o gatinho, para a Tina. Então, bora lá. Gente, eu vou continuar aqui mesmo, para a gente não romper o pensamento, aí a gente vai para o livro, tá? Então, Camões, na verdade, foi mesmo uma personalidade, assim, bem polêmica, tá? Como eu estava falando para vocês. Quando ele morreu, tem uma questão aqui importante. Na verdade, nós vamos ver os Lusíadas. Os Lusíadas teriam sido encomendados pelo rei na época, pelo rei Dom Sebastião, na verdade. E ele teria que receber um pagamento por isso ao longo da vida. Na verdade, ele recebeu uma parte, depois, ao longo da vida, o rei daria um pagamento para ele mensal, que serviria até como uma aposentadoria para ele. Mas conta-se que ele não chegou a receber tudo isso, até porque houve mudanças, o tempo passou, isso foi esquecido. Numa das batalhas, porque nos textos colocam ele como soldado, que ele teria ido lutar por Portugal, acho que no norte da África. Na verdade, ele foi exilado, ele teria arrumado uma confusão na corte. Alguns dizem que ele chegou a ter um caso com a irmã do então rei, e aí, para não ter consequências mais sérias, ele foi ele foi exilado de Portugal e acabou indo para a guerra lá em nome de Portugal. Foi onde ele teria perdido um olho. Muito comum os desenhos dele, né, virem com aquele tapa-olho, porque ele perdeu o olho na guerra. E existe, né, o mito de que ele teria sofrido um naufrágio quando ele estava escrevendo os Lusíadas, e que ele teria tentado nadar salvando as anotações dos Lusíadas. E existe ainda um mito com um requinte de crueldade aí, que dizem que a única mulher, ele teria amado uma única mulher, teve muitas, mas amava Dinamene, e ela teria se afogado enquanto ele estaria salvando o manuscrito de Os Lusíadas. Mas isso tudo é mito, tá? Que já aproveitaram aí a personalidade dele, já acrescentaram uma historinha básica para ele. Mas ele teria tido mesmo um final bastante solitário, bem triste, bem pobre, teria sido vítima da peste na época, tá? A obra dele, nós estudamos lá naquela primeira aula, os gêneros literários, né? Então, nós temos, enquanto Shakespeare se destacou na dramaturgia, no gênero dramático, Camões desenvolveu o gênero lírico. Gênero lírico enquanto a poesia, né? Mas ele desenvolveu, dentro da temática dele, a poesia lírica e a poesia épica. Na poesia lírica, ele tratou do amor e da vida, dos desconcertos do mundo. Alguns sonetos refletiam, né? Faziam reflexões sobre isso. Esse tema aqui, o desconcerto do mundo, vejam, parece um detalhe bobo, mas olha, é com C mesmo, né? O concerto de consertar é com S. De consertar aquilo que está quebrado é com S. Vou consertar o sapato com S. Consertar o carro. Mas o concerto com C é de harmonia, de melodia, é o concerto musical, é com C. Esse desconcerto do mundo, esse tema dele no desconcerto do mundo é a desarmonia, o desarranjo do mundo, a falta de sintonia que existe no mundo. Legal, né?
Isso daqui fazia parte, eram temas da poesia lírica dele. E nós temos a poesia épica. Lembrando que poesia épica é o poema narrativo. Então, é uma narrativa contada em versos e ela tem como características a presença de um herói. E esse herói vai representar um feito, vai representar um povo. Então, nós temos a poesia épica dele. Quando nós falamos sobre a poesia de Camões, a obra de Camões, existem algumas características que são típicas, né? Que, obviamente, são as características que nós vimos ali do Renascimento. Então, ele trata os temas, mesmo os temas como amor, como dor, como desilusão, com racionalismo, com ideias objetivas, claras, e às vezes no tom de dar um conceito, um tom conceitual, sem o subjetivismo, sem sentimentalismo, sem o individualismo. Então, ele não vai tratar do meu amor, ele vai falar do amor. Ele não vai falar da minha dor quando eu amo, ele vai falar da dor do homem quando ele ama. Quando se ama. Ele não vai falar da minha dúvida sobre a vida, ele vai falar da dúvida humana sobre a vida, percebe? Então, isso que é ser objetivo, isso é que é se afastar do subjetivismo. Ele fala como se fosse uma verdade, um conceito, uma lógica. Eu tenho isso, portanto, acontece isso. Presença do elemento clássico. Então, existe a questão da beleza, do equilíbrio, presença da mitologia grega, muitas vezes, né? E, principalmente na poesia épica, nós vamos ter o maravilhoso pagão contra os conceitos cristãos, aqui nos Lusíadas. Linguagem clássica, formal, estrutura gramatical simples, clara. Mas como assim? Aqui, ó, isso aqui é importante. Quando nós vamos para o barroco, nós vamos perceber que eles fazem a estrutura da oração, a estrutura do período diferente. A linguagem é rebuscada, existem jogos de pensamentos, jogos de palavras. Aqui é uma linguagem mais simples, não na questão do rigor gramatical, ela é mais direta, tá? Por quê? Porque ela reflete o pensamento lógico, a ideia clara. Então, ela tem que ser assim. E, obviamente, o antropocentrismo. Então, esses elementos estarão presentes na poesia de Camões, certo? Vamos começar aqui pela poesia épica de Camões. Então, lembrando vocês, deixa eu puxar para cá, pronto. O que é uma poesia épica? Essa poesia épica de Camões foi inspirada na obra de Homero, né? Que foi o poeta clássico, autor de Odisseia, Ilíada e Odisseia. Então, Camões bebeu nas fontes de Homero. Camões trouxe para o Renascimento as características da epopeia clássica, porque era o classicismo, ok, né? Ele escreveu, o que se destaca, a obra dele enquanto poesia épica, é os Lusíadas. Lusíadas, gente, só lembrando vocês, relação luso-brasileira, relação Brasil-Portugal. Os lusos são os portugueses. O povo português é o povo luso, o nome deles, tá? Então, da Lusitânia, a região de Portugal que deu origem a Portugal se chamava Lusitânia. Por isso, os portugueses são lusos, são lusitanos. Quando o poema se chama Os Lusíadas, é como se ele estivesse falando os portugueses. Então, esse poema, na verdade, é dedicado ao povo português. O povo português é o herói.
Mas esse povo português está representado, está personificado por Vasco da Gama. Os Lusíadas, na verdade, como eu comentei com vocês, foram encomendados. Não se esqueçam aqui que nós estamos em pleno mercantilismo. Tudo aqui tem um preço, um valor, uma competição ali entre as potências do mundo na época. Itália, Portugal, Espanha, também a Inglaterra, aquele vucu-vucu, as grandes nações. Então, Portugal também tinha que ter uma propaganda nesse mercantilismo. E, na verdade, a intenção aí é essa obra, Os Lusíadas, tá? Os Lusíadas foram escritos, vejam que eu estou falando, os Lusíadas foram publicados, foram escritos. Isso é uma regra de língua portuguesa, tá? Se eu falo o poema, o livro, a obra, eu posso jogar para o Portugal. Para o Portugal, para o singular. Mas se eu estou falando o nome, ó, o nome da obra está no plural, tem esse artigo, todo mundo no plural, tá bom? Então, os Lusíadas foram publicados em 1572. Olha, Camões morreu em 1580, né? Na verdade, Camões morreu pouco tempo depois, eu acho. 8 anos nem é tanto, né? E essa obra, ela é uma obra literária, ela merece, só pela estrutura dela, ela merece o nome que ela teve, sim. Imaginem que ela foi composta por 1.102 estrofes, tá? Blocos, estrofes são os blocos dos versos. Ao todo, essas estrofes deram 8.816 versos, tá? Como é que se chega a essa conclusão? Muito fácil, né? Primeiro porque ela tem um esquema fixo. Cada estrofe tem 8 versos. Por isso que nós falamos que, olha, ela possui 1.102 estrofes, 8.816 versos, todos os versos decassílabos em 8ª rima. Isso daqui é importante, tá? Se cada estrofe ele é escrito em 8ª rima, na verdade, as estrofes eram compostas de 8 versos. A 8ª rima é isso aqui, ó. A, B, A, B, A, B, C, C, que eu vou mostrar para vocês, tá? Versos decassílabos, a divisão silábica de um verso é diferente da divisão silábica das palavras. Então, a divisão silábica dos versos, né, chama-se escansão do verso. E existem regras. Essa escansão é feita foneticamente, na verdade. Então, existem, por exemplo, vogais átonas que se unem numa mesma sílaba do verso, né? Nós contamos só até a última a sílaba tônica da última palavra, o resto é desprezado. Então, existem algumas regras para fazer essa escansão. Escansão é a contagem de versos. Mas todos os versos deles são decassílabos, que era uma característica do classicismo, porque também era uma medida, uma característica lá da Antiguidade Clássica. Os Lusíadas também é apresentado em partes, como Homero fez com Ilíada e a Odisseia. Então, ele apresenta uma dedicatória. Essa dedicatória foi feita ao rei D. Sebastião, que era o rei na época, tá? Ele tinha a dedicatória, a invocação, quando ele pedia a proteção das ninfas do Tejo. E esse texto foi dividido em 10 cantos. 10 cantos é como se fossem os capítulos, tá? Do poema. Ele pede a inspiração das Tágides, que são as ninfas do Tejo,
tá? Para fazer logo no começo dos Lusíadas. Alguns episódios ficaram mais conhecidos. Então, nós temos o episódio de Inês de Castro, nós temos o episódio do Velho do Restelo, Gigante Adamastor, a Ilha dos Amores. Esses são bastante conhecidos, são mais explorados. A trama dos Lusíadas, na verdade, Vasco da Gama é o herói, ele parte em busca do caminho das Índias e ele enfrenta, na verdade, o antagonista, que é Baco. Baco é um deus da mitologia que quer atrapalhar, não quer deixar com que ele chegue, não quer deixar que Vasco da Gama chegue à Índia, né? E quem estaria protegendo Vasco da Gama? Vênus. Então, vejam que aí ele buscou, olha só, os elementos da mitologia e introduziu nessa obra. Daí, uma das principais características clássicas, né, do classicismo. Também nós temos uma questão aqui, né? Então, Vasco da Gama enfrentaria esses perigos, atravessaria os mares e chegaria às Índias. Quando ele chega às Índias, ele enfrentou esses monstros marítimos, ele enfrentou as tentações, ele enfrentou os perigos, ele foi protegido por Vênus, enfrentou Baco, mas ele está disseminando o quê? O poder dos reis cristãos. Então, no fim, na verdade, no fundo, quem vence tudo isso é o cristianismo, tá? Na primeira edição de Os Lusíadas, todo livro, né? Vocês sabem disso, toda obra precisava da autorização da igreja, do rei. E na primeira edição dos Lusíadas aparece a autorização da igreja, do clero, escrito que esta obra estaria autorizada, mesmo que ela trouxesse, né, para as aventuras de Vasco da Gama os elementos da antiguidade clássica, entendendo que ali eles só teriam mesmo um papel fantasioso para que a aventura se desse, para que se provasse que, na verdade, o poder estaria com os cristãos, né? Então, essa é mais ou menos a trama, a história, os pontos que constroem aí o poema Os Lusíadas. Agora eu vou mostrar para vocês o que é isso daqui, tá? Então, vamos lá. Eu peguei para vocês um trecho muito comum dele, que é a saída, né? Antes deles saírem, e onde está se falando, na verdade, desse povo, dos Lusíadas que vão sair por terras desconhecidas. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Traprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei e da morte libertando, cantando espalharei por toda a terra, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, de Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Na verdade, é um trecho, né,
Então, ele está falando de como eles vão sair, né? Os barões, as armas, todo mundo em comando, e aí eles vão partir para terras nunca dantes navegadas, para terras desconhecidas. E em perigos, eles vão enfrentar perigos, eles vão dar a vida nesses perigos e vão precisar de uma força humana extra, desconhecida. E lá nas terras distantes, eles vão edificar um novo reino. E ao mesmo tempo também, nessas terras distantes, né, eles vão devastando, eles vão levar a miséria, eles vão levar também a luta para outras terras, para uma terra que não é deles, né? Então, quando ele fala daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, então também ele vai levando a fé, vai combatendo outra fé. Na verdade, outros versos aqui, existe nos versos de Lusíadas, existe uma crítica grande a essa atitude, né? Quando ele fala que o povo português sai da própria terra e vai levar a dor e a guerra para outras terras, que ele deixa as mães sem filhos em Portugal para ir matar os filhos de outras mães em outras terras. Ele fala também da miséria que o povo português pode estar atraindo com essas guerras. Existe um lado crítico e um lado um pouco pessimista, né, em alguns trechos aí de Os Lusíadas. Esse trecho acho que é do Velho e do Restelo. Então, existe... esse aqui é um trechinho dessa epopeia. Quando a gente fala nisso aqui, olha, oitava rima, nada mais é do que isso aqui. Vamos lá. Então, rimas. Lembrando vocês que rimas é o que combina, é o som, né, que se assemelha, certo? Então, vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental lusitana, por mares nunca navegados, passaram ainda além da Traprobana. Aqui, gente, é assim. Como que nós estabelecemos o esquema de rima? Nós vamos assinalando os sons semelhantes com letras, com a mesma letra. Então, vou começar por aqui, ó. Assinalados. Esse daqui vai ser o meu A. Que da ocidental praia lusitana. Lusitana não tem a ver com essa mesma terminação. Então, ela tem uma outra terminação, eu chamo de B. Mas olha só. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Mais para cá. Para cá. Troca. Não queria que ficasse esse azul. Aí, por mares nunca dantes navegados. Opa! Assinalados e navegados. Eu repito o A. Passaram ainda além da Trapropana. Lusitana, Traprobana. Vou repetir o B. Em perigos e guerras esforçados. Opa! Assinalados, navegados e esforçados. Vou repetir o A. Estão lembrando como faz? Mais do que prometia a força humana. Opa! Lusitana, Traprobana, humana. Ok. Entre gente remota, edificaram. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui para cá. Entre gente remota, edificaram. Ó, apareceu uma outra rima. Não tem nada a ver com o que apareceu. Eu ponho outra letra. C. Novo reino que tanto sublimaram. Edificaram, sublimaram, tudo irmãozinho. Então, se a gente vier para cá, o que a gente vai ter? Primeiro, uma professora tentando fazer o que não vai dar certo. Ok. Então, nós vamos ter assim, ó. A. A. A.
Concordam? B, B e B. C e C. Então, isso é uma oitava rima. Ah, meu Deus, como é que eu desgrudo isso aqui agora, gente? Socorro. Ah. Então, ó. A, B, A, B, A, B, C, C. Isso é isso aqui, ó. Então, se nós formos nas 1102 estrofes desse poema, nós vamos encontrar esse esquema de rima. A, B, A, B, A, B, C, C, A, B, A, B, A, B, C, C. Se nós fizermos a contagem, a escansão dos versos, dos 8.816 versos, todos eles serão decassílabos. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Ah, mas... Peraí, deixa eu fazer outra rima primeiro para vocês. Se eu chegar aqui, senão vai virar uma bagunça aqui. Aqui. Se eu chegar aqui na outra, olha. Aí, gente, eu mudo. Cada estrofe, eu volto. Cada estrofe, eu vejo o esquema de rima por estrofe. Então, quando eu passo para outra estrofe, eu posso repetir as letras, tá? Mesmo que eu coloque outras, vai dar o mesmo esquema, mas, ó. E também as memórias gloriosas. Ah, vou colocar amarelinho. Daqueles reis que foram dilatando. B. A fé, o império e as terras viciosas. A. Da África à Ásia andaram devastando. B. E aqueles que por obras valorosas, voltou A. Se vão à lei da morte libertando, voltou B. Opa. Opa. Ah, vai todo mundo agora, gente. Libertando. Aí, ó. A parte e a arte. Então, de novo, ó. A, B, A, B, A, B, C, C. Isso que é oitava rima. Pode falar. E esse esquema foi ele que criou ou antes dele já existia isso? Não, já existia. Ele optou por isso. O esquema de rima existe, né? Qual é a arte dele? Ele conseguir fazer isso. Em todas as estrofes. Isso. E baseado nas epopeias. Então, é o modelo do verso decassílabo, modelo de epopeia clássica, e aí ele fez isso no poema inteiro. Legal, né? E assim, e aí vai dando sentido, e ele vai contando a história, né? Quando nós falamos em rimas, nós vamos ter, eu vou colocar para vocês, na verdade, uma aula disso, mas quando nós falamos em rima, nós podemos classificá-las de acordo com as posições dela, ou com a sonoridade, ou com a origem. Então, isso daqui, olha, tá vendo? A, B, A, B, A, B. Então, eu tenho, essas rimas estão intercaladas entre elas. Então, as rimas A, B, A, B, A, B são rimas intercaladas. E as CC, como elas estão para o lado, elas se chamam emparelhadas. Tá? E ele segue esse poema assim, certo? Inteiro. Vamos lá para a poesia lírica dele. Tudo bem? Entendido? Lusíadas?
Entendido o poema épico? Fechado? Então, bora lá. A poesia lírica dele também é muito bonita, né? E na poesia lírica, ele se dedicou aos sonetos, tá? Quando vocês pegarem uma coletânea ou um soneto, ou vocês quiserem reconhecer um soneto de Camões, não existe um título. Os sonetos eram reconhecidos pelo primeiro verso, porque ele não coloca um título nesses sonetos, tá? Lembrando vocês que o soneto também é uma forma fixa de poema, e, na verdade, gente, esses sonetos são trazidos lá da Antiguidade Clássica também. Era típico, o soneto era um poema típico lá da Antiguidade Clássica. Ele foi introduzido em Portugal por Sá de Miranda. Ele sempre, um soneto sempre tem 14 versos. E esses 14 versos sempre são distribuídos assim. 2 quartetos. Então, ó, um quarteto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E 2 tercetos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre, tá? Então, olha só, esse soneto é um dos mais famosos de Camões, e quando nós falamos, desculpem, da poesia lírica dele, então nós vamos falar de temas como o amor, a morte, a dor e o desconcerto do mundo, esse desajuste do mundo, né? Nessa poesia lírica, o que tem de classicismo nisso? A maneira como ele vai falar. Então, vamos ler aqui esse soneto dele. Vocês querem ler sozinho ou eu posso ler com vocês? Eu vou ler junto por causa do tempo, tá? Então, vamos lá. Assim que eu conseguir, pronto. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Ok. Bonito, vai. Isso é bonito. Profundo ele, né? Não é, menina? Eu acho também. E assim, primeira coisa, né? O tom conceitual. Gente, lá na literatura, aqui na literatura contemporânea, na segunda geração modernista, nós vamos ter Vinícius de Moraes, que também vai fazer soneto. Deve ter feito sonetos também, mas sonetos. E olha a diferença. Ele começa um soneto assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes sempre tanto e com tal zelo. Então, ele fala serei, ele traz a primeira pessoa do singular. Aqui, essa é uma característica clássica. Ele não fala do meu amor. Ele não fala assim, o amor que eu sinto é aquela ferida que arde sem se ver. Nossa, eu amo tanto, 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 que eu fico contente de estar descontente. Ele não fala do amor que ele sente. Ele fala do amor num tom conceitual. Isso é a racionalidade dessa linguagem. O conceito, a informação. Olha, ele está definindo o amor. Ele define o amor. Então, essa é uma primeira característica desse soneto, né? O tom conceitual. Então, nós temos o amor é, o amor é, o amor é, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês não esquecerem. Então, primeira coisa aqui, que nós temos que prestar atenção, né? Vamos lá. Observações sobre o soneto.
Primeira coisa, o tom conceitual, racional, com o qual o poeta trata o amor. Então, ele o define, ele busca uma definição. Não há uma idealização, tá? Outra coisa legal aqui, na verdade, ele está definindo o amor, não está? O amor é, o amor é, o amor é. O que vocês podem sentir nessa definição do amor? Como que ele faz essa definição? Olha, os sentimentos que esse amor desperta. É uma ferida que dói, mas não se sente. Oi? É um contentamento descontente. É ambiguidade, né? Isso, é uma dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é o solitário na multidão. Então, na verdade, ele vai colocando o quê? As questões contraditórias. Ele vai definindo o amor como um grande sentimento de contradição. É bem que nem a maternidade, esse soneto. É o soneto da maternidade. É o soneto do quê? Mas é da maternidade? Da maternidade. Olha, eu vou te falar uma coisa que faz sentido mesmo, que eu tenho a impressão que eu não fui mãe, mas eu tenho a impressão que a maternidade deve suscitar nas pessoas, nas mulheres, esse mesmo sentimento contraditório. Eu acho que não tem muito de fantasioso, não, sabe? Eu acho que a briga é punk, é uma luta aí entre o amor incondicional, mas, meu, tem uma força para arregaçar essas mangas aí, que tem hora que não é? Não dá para ficar com ilusãozinha, não. Não é nada de princesa, não. É bem por aí mesmo. E olha aí, né? Essa contradição toda, ele fala que, escuta, mas como que pode os corações humanos gostarem tanto desse amor, buscar tanto esse amor? Por isso aqui, ó, nos corações humanos, amizade, né? Como é que os corações humanos podem querer? Porque todo mundo quer se apaixonar. Todo mundo está predisposto a uma paixão. E de preferência, aquela que vai fazer sofrer. Porque ninguém gosta daquele que está ali, pronto, não. É aquela que vai esfolar, que vai trazer, lavar o couro na soda. Então ele fala, ó, justamente, né? Como que o homem pode gostar tanto desse amor, querer definir, querer entendê-lo, querer, por que não, dominá-lo? Trazer esse amor, se o próprio amor é contraditório. Se o próprio amor em si é a contradição, né? E muito louco, esse soneto é extremamente bem escrito, óbvio, né? Por isso que ele é. Porque para descrever essa contradição, ele lançou mão de uma figura de linguagem muito conhecida nossa, que se chama paradoxo. O paradoxo é a aproximação de ideias incompatíveis. É diferente da antítese. O paradoxo fica bastante no plano das ideias. Quando a gente fala assim, o enigma, não, ouça o silêncio. Esse é o mais xoxinho, mas acho que dá para entender. Ouça o silêncio é a ausência de som. Então, você ouvir a ausência de som é paradoxal, né? Se agarrou ou se iludiu com o nada que via à sua frente, ver o nada. Então, na verdade, essas ideias contraditórias são ideias paradoxais.